nobre presidente, colegas vereadores, colega vereadora, eu gostaria de tocar num ponto muito simples. Esse feriado de carnaval, por exemplo, fez com que vários colegas médicos se dirigissem ao meu celular, principalmente na dificuldade que nós estamos tendo ainda de fechar os quadros de médicos na urgência e emergência. Diante desse fato, eu gostaria de propor aqui, que me chega ao ouvido que nós teremos aí, talvez, foi solicitado em torno de 19 médicos cubanos para a cidade de Bauru. Então é muito importante que a gente receba esses profissionais e já os canalize para a rede de urgência e emergência. Afinal de contas, são médicos. É uma questão de fazer um curso de SLS e TLS aqui na cidade. Podemos fazer um curso desse e eles estariam capacitados para tampar esse buraco da urgência e emergência no município de Bauru. Então, que venham os colegas, mas que venham para nos sanar a dificuldade que nós temos na urgência e emergência. Até porque uma pesquisa recente mostrou que 85%, veja só o número, 85% da população procura os serviços de saúde na urgência e emergência. Somente 15% que fazem da forma preventiva. Deveria haver uma inversão disso, mas nesse primeiro momento é essa a necessidade que nós estamos precisando. E junto disso, eu queria citar um probleminha que nós tivemos na UPA do Geisel, né, que faltou energia, o gerador teria sido atingido lá por um raio. E o colega que me ligou, ele achou um absurdo pelo seguinte, aí já não tem nem a ver com a Secretaria de Higiene e Saúde, né? Existe uma rede de profissionais que estão lá à disposição, me parece que é 2 ou 3, que ficam de plantão para dar essa guarida, né? Se o gerador quebra, tiver algum problema. Depois eles têm um telefone para falar com a parte técnica. Quando viram, o gerador, na verdade, estava faltando diesel. Essa que é a verdade, estava faltando diesel. Na hora que estava faltando o diesel, o que aconteceu? Tinha que chamar o caminhão com diesel para abastecer o gerador. O caminhão não tinha diesel? Não, o caminhão até tinha diesel, vereador Faria. Só que o problema é que não tinha era o motorista para trazer o caminhão. Porque quem fica de plantão não está capacitado para dirigir o tal caminhão. Então é importante que a estrutura seja montada de pessoas que estão recebendo os adicionais, mas com capacidade para que resolvam o problema. O cara está de plantão, mas ele tem que vir e sanar o problema. Senão depois a gente fica ouvindo essas piadinhas que eu fiquei ouvindo, né, de longe aí. Então, as pessoas que estão me ouvindo, por favor, quem vai ficar de plantão para dar cobertura para os geradores que tenham capacidade técnica, porque nem sempre vocês vão conseguir pelo celular achar o motorista. Que o cara não está de plantão, ele não tem obrigação nenhuma de ficar à disposição da prefeitura, a não ser aquele profissional que está legitimamente de plantão. Outra coisa que também veio de queixas, existe uma limitação de exames de ultrassonografia para os colegas que estão atendendo na urgência e emergência, por parte da FAMESP. Nós queremos checar isso, porque fazer 2 ultrassom de manhã e 2 à tarde só, é ridículo no pronto-socorro. Isso tem que estar liberado, entendeu? Tem que estar liberado. Então, o que está acontecendo? Os colegas eles deixam o paciente em observação mais tempo para vencer amanhã, para poder fazer o período da tarde. Quer dizer, não tem sentido um negócio desse. Entendeu? Os caras estão com cota para fazer isso. E no dia que o colega ligou, não tinha ultrassonografista de manhã, então só podia fazer a cota da tarde. Não pode. Isso aí nós vamos ter que conversar e muito bem. Eu queria só citar uma coisa que me incomoda bastante, que é o assunto da maioridade penal. Tá? Isso é um assunto que envolve a todos nós, quer você esteja no município de Bauru, quer você esteja em viagem, em trânsito, por qualquer canto, né? A comissão do Senado, ela rejeitou reduzir a maioridade penal, né, em crime hediondo. Eu nunca vi uma medida tão bem feitinha. Esse pessoal está confundindo o Estatuto da Criança e do Adolescente com o que o senador Aloysio propôs. Porque, veja bem, a proposta dele era reduzir de 18 para 16 anos a idade mínima para responsabilização penal, mas ele restringe isso aos crimes de terrorismo, tortura, tráfico de ilícitos e entorpecentes e crimes hediondos,
homicídios praticados por grupos de extermínio, latrocínio, que seria roubo seguido de morte, extorsão com morte, ou mediante sequestro, estupro, entre outros. Poxa, 83% da população, foi feita uma pesquisa, 83% da população pensa como nós estamos pensando aqui agora. Por que razão rejeitaram, com 8 votos a 11, de fazer com que isso passasse pela Comissão de Justiça do Senado? Não tem sentido, porque está bem limitado. E quem vai ter que fazer isso aqui ainda, né? Quem tem que fazer a proposta? Somente os promotores públicos, e ainda o juiz que vai dizer se ele aceita ou não aceita. O promotor pode pedir atestado se o cara tem capacidade ou não para definir as coisas. Está muito bem cercado. Você não vai estar transformando todo qualquer tipo de crime em crime hediondo. Outro dado importante que eu estou trazendo aqui é o perfil dos internados, né, no Brasil, os perfis dos internados por os adolescentes. Veja só que número interessante. 95% são do sexo masculino. 75% tem entre 16 e 18 anos de idade. 60% são afrodescendentes. 85% são usuários de drogas. Olha só, 85% usuários de drogas. 52% cursavam entre o 5º e o 7º ano do ensino fundamental. E 50% não trabalham. Então veja, quando a gente era menor, nossos pais faziam o quê? Punha a gente para trabalhar junto, né? Para ajudar a família, não tinha essas coisas, não deixar menor trabalhar um pouquinho, né? Ajudar ali na família. Hoje em dia é crime. Hoje em dia é crime, né? E estudar era condição sine qua non. Então veja, nós temos condição aí de estar fazendo talvez aqui uma moção de apelo nessa casa, porque isso aqui agora o ministro conseguiu jogar, ele conseguiu 1/10 das assinaturas, né? 10% das assinaturas, e jogar a discussão agora para o plenário. Então a discussão ainda não acabou. Nós temos condição de estar discutindo isso, né? E com essa feita, ele acredita, né, o Aloysio Nunes, ele acredita que vai jogar isso talvez para depois das eleições. Mas até lá, o debate está aberto. E nós temos que começar a levar em consideração as pessoas que estão dizendo que são contra, né? Eu vi aqui 18 razões, né, que quem é contra fala que já existe aí, já prevê, já existe aqui a previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê 6 medidas educativas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. E ainda recomenda que a medida seja aplicada de acordo com a capacidade de cumpri-la, as circunstâncias do fato e a gravidade da infração. Quer dizer, uma coisa não muda a outra, gente. Não muda, entendeu? Eu acho que nós temos condição de fazer com que essa PEC do Aloysio Nunes seja levada a efeito, né? Nós íamos ter condição de proibir um pouco que os menores participem desses crimes, principalmente na cidade de São Paulo, né? Outra coisa interessante, quem é contra? O sistema prisional brasileiro não suporta mais pessoas presas. Isso nunca vai poder ser um argumento. Não pode. Uma sociedade que está crescendo não pode se basear nisso. Mas o Brasil hoje é a 4ª maior população carcerária do mundo. 4ª. Tem 500 mil presos. Só fica atrás de número para os Estados Unidos, 2,2 milhões de presos, China com 1,6 milhões de presos e a Rússia com 740 mil presos. Né? Você vê que os caras têm muito mais presos, né? Mas isso não é problema de você reduzir a maioridade penal, né? Eu acho que os crimes hediondos não tem porquê não dar essa credibilidade à PEC que o ministro, que o senador Aloysio Nunes está propondo. Me honra com a parte. Vereador, só para parabenizar por Vossa Excelência trazer esse assunto de interesse nacional aqui para a Câmara e comentar com Vossa Excelência a minha frustração, minha tristeza pela manobra maldosa do governo Dilma, né, do PT, que teve a liderança da senadora Gleisi Hoffmann, para impedir que esse assunto fosse efetivamente discutido, né? Como se sabe que 83% da população brasileira clama por mais segurança, por mais
punição, né, aos crimes hediondos dos jovens, né, esse assunto acabou sendo politizado demais. E aí vai se conseguir discutir isso só em outubro, né? Talvez o medo de que esse assunto viesse à tona na campanha eleitoral foi o grande mote disso, né? Eu me entristeço porque é um assunto urgente para ser discutido. E eu acho que a Câmara Municipal, sim, pode fazer, como Vossa Excelência está sugerindo, um documento para enviar para o Senado, para dizer da nossa vontade aqui de Bauru. Me honra com a parte, vereador. Vereador Raul, Neto. obrigado. Mesmo porque o Brasil costuma seguir os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo. E nos Estados Unidos isso é viável, a partir de 12 anos. Tem garoto de 12, 13 anos lá que são condenados. Depende do promotor ou do juiz, como Vossa Excelência disse. Muito bem. Obrigado, presidente.